Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos neste programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje temos uma lição muito interessante que nós iremos dentro em breve analisar. Mas antes disso, nós gostaríamos de convidar a si, querido irmão ou querida irmã que nos acompanha, para que se junte a nós em orações em favor deste grande programa que nós teremos a partir do dia 19 até dia 25 de abril. Estamos a falar do segundo congresso do IAG Moçambique e terá como tema a última geração. Queremos convidar a si para que possa vir acompanhar as palestras que serão dadas sobre este tema, porque é um tema muito importante para o tempo em que nós vivemos. Hoje temos aqui, mais uma vez, a presença dos nossos painelistas residentes que estão aqui para juntos compartilhar a lição da Escola Sabatina e desde já saudamos a eles e desejamos boas-vindas. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Pode saudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. É um prazer enorme mais uma vez estar diante dos irmãos para juntos estudarmos as lições da Escola Sabatina. De igual forma, temos a presença do irmão Edson. Seja bem-vindo, irmão Edson. Pode saudar aos nossos irmãos. Obrigado, irmão Cipriano. Quero saudar a todos que nos acompanham de lá de casa para esta lição de número 3. Que Deus possa nos abençoar. Amém. E se o conteúdo que passa aqui, sobretudo a lição da Escola Sabatina, for uma bênção na sua vida, nós agradeceríamos se o irmão pudesse compartilhar este conteúdo com os demais, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E colocando o seu like, colocando o seu comentário, isso também ajuda para que o YouTube possa recomendar este vídeo para as demais pessoas, para que possam também ser abençoados através do estudo da lição da Escola Sabatina. E antes de começarmos com a nossa lição, queremos convidar a si, que nos acompanha, para inclinar o seu rosto para juntos fazermos uma breve oração. A Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, te damos honras e louvores pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos te agradecer porque o Senhor nos reúne neste lugar para estudar as lições da Escola Sabatina. Pedimos que o nosso Consolador Espírito Santo esteja aqui conosco e também com os nossos irmãos que estão lá em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na lição número 3, com o tema Orgulho e Humildade. Nós aqui encontramos dois traços. Um que é orgulho, o outro é humildade. E nós vamos poder compreender qual desses traços nós precisamos ter como seguidores de Cristo, como filhos de Deus. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 11, que diz o seguinte: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nós iremos desenvolver, com a ajuda dos nossos painelistas, sobre este texto que nos acompanha ao longo desta semana, neste estudo desta lição. O autor propõe uma imagem em que nós conseguimos ver aí 3 pódios, não é? O terceiro pódio é o pódio mais alto, e o segundo segue, e por fim temos o primeiro pódio, que é o mais curto que nós temos aí. O terceiro pódio, nós vimos um homem que aparentemente está-se a exaltar, considerando-se o melhor de todos que estão aí. E no segundo encontramos um homem que também está confiante em ser o melhor. Mas em contraste encontramos no primeiro pódio, que é o pódio do vencedor, um homem que está de joelho e nós vimos uma luz sobre ele, que nos mostra uma lição de humildade, que é essa lição que nós precisamos extrair como filhos de Deus. Porque o verdadeiro valor não está em se exaltar, mas sim em se humilhar. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos humilhar diante dos homens, que Deus vai nos exaltar no tempo certo. Então, esta é a lição que vai nos acompanhar ao longo desta semana, mas antes gostaria de saber dos nossos irmãos aqui, o que eles têm a dizer sobre o contraste entre o orgulho e a humildade, este tema que o autor nos propõe aqui. Precisamos entender que o orgulho é um sentimento que vem desde a origem do mal. Satanás foi o primeiro a se orgulhar nas hostes celestiais por conta de se achar que ele merecia algo maior. E esse orgulho passou para a humanidade desde o momento em que os nossos primeiros pais caíram em pecado. Então, em outras palavras, estamos a dizer que por causa da nossa natureza pecaminosa, todos nós somos suscetíveis a sermos orgulhosos. Então, a lição vem nos
trazer esse desafio sobre entendermos até que ponto o orgulho pode dominar-nos e fazermos uma transição do orgulho para a humildade. Por quê? Porque os seres celestiais puros e santos não são orgulhosos, são humildes por natureza. Então, dentro daquilo que é o plano da salvação, Deus tem como um propósito fazer com que nós possamos transitar do orgulho para a humildade. Então, a essência da lição é nos levar a melhor apreciar a humildade no lugar do orgulho. Muito bem. Nós sabemos também que o orgulho é a raiz de todos os males, não é? O orgulho é definido como, por exemplo, soberba, não é? Arrogância, a crença de querer ser superior que os outros. É uma das formas também que as pessoas costumam dizer o seguinte, que eu sou autossuficiente sem Deus, não é? Agora, aqui encontramos que os orgulhosos sempre são opositores de Deus, não é? E não só, eles costumam ter uma cegueira espiritual. Em nenhum momento eles percebem que eles são o quê? São orgulhosos. Enquanto que a humildade é o oposto do orgulho. Quando nós falamos de humildade, estamos a falar de pessoas que são dependentes de Deus e também são mansos e aceitam a correção. Amém. Então, na lição de domingo, temos aqui aprisionados pelo orgulho. E conforme os irmãos já avançavam aqui, que o orgulho teve o início com Lúcifer, que é Satanás, quando lemos o livro de Isaías, capítulo 14, de versículo 12 até 14, até podemos ler, quero convidar os irmãos que nos acompanham do outro lado para abrirmos as nossas Bíblias. No livro de Isaías, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14, que diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, e subirei além das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, nós podemos ver aqui claramente que este orgulho que conduziu a Satanás tinha como objetivo tornar a ele, ou colocar a ele acima dos anjos que Deus estabeleceu, mas não só. Ele foi corrompido por este sentimento ao ponto de querer sentar no trono do próprio Deus e ser como Deus, ou seja, em outras palavras, substituir a Deus. Então, mostra aqui claramente que este sentimento é um sentimento que não é muito bom se verificar na vida dos cristãos. E eu gostaria de saber dos irmãos, quando nós analisamos 1 de João, capítulo 2, podemos ler versículo 15 e 17, queremos ver os ensinos principais sobre o orgulho e o amor ao mundo que nós podemos extrair deste texto. Diz o seguinte aqui, na minha versão: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando nós olhamos para o fato de Lúcifer ter se rebelado, conduzido pelo seu orgulho, o orgulho fez com que ele caísse e foi atirado no mundo, nesta terra onde nós estamos. E a questão que se coloca é quais são os três ensinos principais sobre o amor ao mundo e sobre o orgulho que podemos extrair desse texto que os irmãos acabam de ler. Bom, primeiro aqui temos três principais ensinos: a concupiscência da carne, não é? Temos também a concupiscência dos olhos e também temos o orgulho da vida. Quando nós falamos da concupiscência da carne, em outras palavras, nós estamos a dizer o seguinte, que são desejos desenfreados, prazeres físicos ilícitos. É uma vida governada pelas intenções pecaminosas da natureza, o quê? Natureza caída. Aqui estamos falando do quê? Da concupiscência da carne. Quando nós falamos da concupiscência dos olhos, é a cobiça por tudo o que você vê. Materialismo, a inveja, a insatisfação com que se tem. Em outras palavras, você não fica satisfeito com aquilo que você tem, ou deseja querer ter o quê? Ter mais. Por exemplo, eu posso usar um exemplo do irmão Cipriano. Tem alguma coisa que eu gostei, eu digo as seguintes palavras: que esta coisa, como ficaria melhor em mim? Não é isso?
traz o que? A concupiscência dos olhos. Quando falamos da soberba, não é? Ou também do orgulho da vida, nós falamos também da ostentação, de sempre buscar o bem, sempre a busca da fama, de uma forma descontrolada, o prestígio, você sempre quer ser prestigiado, não é? Você quer estar acima de todas as pessoas, assim como aconteceu com Lúcifer, não é? Que ele quis ser igual a quem? A Deus, queria estar acima de quem? De Deus. Por essa razão que Deus teve que o expulsar dos céus. Eu gostaria que o irmão Edson também, ao comentar, pudesse nos explicar como é que nós acabamos sendo prisioneiros do próprio orgulho, porque aí encontramos que somos aprisionados pelo orgulho. Podemos definir, em primeiro lugar, o orgulho segundo aquilo que é a visão da lição, que é uma sensação de uma pessoa se sentir superior às outras. E isso começou, de fato, com Satanás quando estava no céu, porque ele se sentiu melhor que todos os anjos que estavam lá e digno de ser adorado por eles. Por essa razão que ele queria com que os anjos prestassem a ele reverência. Então, o que isso significa? Que antes do orgulho vem a cobiça. Porque ele cobiçou uma posição. Quando nós vamos ao livro de Isaías, conforme o irmão Cipriano nos fez ler, nos versos 13, não é? Diz-nos o seguinte: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então, ele queria estar na posição de Deus. Queria que a adoração que os anjos prestavam a Deus prestassem a ele. Então, desta cobiça veio o orgulho, de achar que, de fato, ele tem todos os méritos. Agora, sendo assim, como é que o ser humano também, ou todos os seres pecadores, tornam-se aprisionados pelo orgulho? Quando eles acham que eles merecem algo acima daquilo que lhes é atribuído de forma natural. Por exemplo, os homens hoje em dia se orgulham por causa das posições que têm. Ou pode ser presidente, ou pode ser alguém que está bem posicionado na sua área de trabalho. Então, ele sente que aquilo é algo que deve lhe permitir com que ele tenha méritos, ou seja, com que os outros possam se sujeitar a ele. Então, é dessa maneira como o ser humano, de fato, torna-se preso no orgulho. Agora, o irmão Rogério aqui nos trouxe os 3 ensinamentos que são essenciais. Quando nós olhamos, nós vamos ver que esses 3 ensinamentos, esses 3 princípios que nós encontramos em 1 João 2, todos eles operam sobre o nosso corpo. Então, isso para dizer que o nosso corpo é a parte mais frágil onde o pecado pode nos dominar. Por essa razão que, se nós de fato quisermos vencer o orgulho, teremos que subjugar o que é o nosso corpo, os seus desejos, para o que é exaltar a nossa espiritualidade. E veja só que é interessante porque quando nós estudamos a lição, nós vamos perceber que o orgulho é uma das coisas, é um dos sentimentos que nos separa do nosso relacionamento com Deus. Então, sendo assim, qual é a essência que a lição quer nos apresentar? Que nós possamos, de fato, fazer uma transição, abandonar o orgulho e viver uma vida de humildade. Só assim nós teremos um bom relacionamento com Deus. Eu gostaria que fôssemos para o livro de Provérbios, capítulo 17, porque há uma questão que eu gostaria de colocar aos irmãos. Porque quando nós falamos de orgulho, temos aquelas situações em que as pessoas dizem que existe um orgulho positivo, não é? E um dos textos interessantes é realmente o Provérbios capítulo 17, no versículo 6. Diz que os filhos dos filhos são coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos filhos. Então, gostaria que os irmãos pudessem abordar um bocadinho sobre como é que nós podemos entender essa questão. Será que existe um orgulho que realmente seja positivo? Porque temos um pai que vê seu filho, através daquilo que o filho fez, diz que eu me orgulho do meu filho, o meu filho é isso e é aquilo. Será que existe um orgulho positivo? Como entendermos isso? Bom, a própria lição, não é? O que traz? Diz o seguinte: às vezes usamos esse termo com um tom afetuoso ao expressar admiração pelas conquistas de alguém. Tenho tanto orgulho de você, mas é importante entender que buscar a excelência e reconhecer com gratidão os dons que Deus nos deu não é por si só sinal de orgulho. Não é? O que acontece? Como é que eu posso tentar exemplificar isto? É importante que nós
consideremos os esforços das pessoas, não é? Tanto o autor aqui disse, eu estou orgulhoso de você. Não no sentido, ao dizer essas palavras, aquela outra pessoa deve sentir-se o quê? Orgulhosa, não é? É no sentido de aquele pai reconhecer os méritos, não é? Para que aquela pessoa continue fazendo aquilo que é o quê? É positivo. Por exemplo, às vezes Deus, quando você é obediente, Ele costuma te galardoar, não é? De que forma? Por exemplo, você consegue ver as bênçãos de Deus na sua vida por ser você obediente. Então, é uma forma de Deus também dizer o seguinte, filho, eu estou orgulhoso de quê? De você. Não no sentido, você tem que ser o quê? Orgulhoso, mas sim, você está se tornando cada vez mais humilde. Bom, eu diria o seguinte, quanto à questão de nós podermos reconhecer as habilidades de alguém e considerar isso como orgulho, eu consideraria que a palavra orgulho fosse uma força de expressão, não é? Uma força de expressão. Aquilo que nós diríamos, em outras palavras, de expressão idiomática. É uma tentativa de dizer que eu estou feliz por causa daquilo que tu alcançaste. Mas o princípio que deve conduzir o nosso coração, sobretudo nós como cristãos, é sempre reconhecer que todo talento, habilidade, tesouro, tudo que nós possuímos, os méritos são de Deus. Por isso que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que é Deus quem fez com que a pessoa alcançasse o mérito que alcançou, em primeiro lugar. Agora, de seguida, é preciso motivar a pessoa. Ao motivar a pessoa, é preciso dizer que aquilo que ela fez é bom e é positivo. Agora, a expressão orgulho, muitas das vezes, conforme o irmão deu um exemplo, ela é usada apenas como uma força de expressão do idioma. Mas poderia-se encontrar uma outra palavra para poder encaixar, não usando orgulho, no sentido de estou orgulhoso de ti, mas talvez poderia ser uma outra expressão, como estou feliz pelo que tu fizeste. É uma forma também de motivar a pessoa. E é necessário fazer isso porque o próprio Deus também toma essas atitudes. Quando nós vamos, por exemplo, à história de Finéias, nós vemos muito bem que Finéias mostrou o zelo de Deus. E quando Deus fala com Moisés, diz que a descendência de Finéias seria abençoada. Por quê? Porque ele teve o zelo de Deus. Então, Deus, quando é necessário lançar um elogio, mostrar o seu agrado pela atitude, ele o faz. Então, nós também podemos o fazer. Amém. Bom, eu queria, antes do irmão Cipriano aqui falar, tem um exemplo bíblico aqui no livro de 1 Samuel, não é? 1 Samuel, capítulos 15, o exemplo do Saul, não é? 1 Samuel, capítulos 15, primeiramente, vou começar com versículos 3, diz o seguinte, agora vão, este é o próprio Samuel, não é, que disse a Saul, não é, porque Samuel era o sacerdote de Israel. Diz, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E depois, no versículo 8, aqui encontramos o que Saul teve de fazer. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam o quê? Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os benzeros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Eu me pergunto, será que esta foi a ordem de Deus? Claro que não. Deus disse abertamente que deviam matar tudo, mas ele deixou o rei dos amalequitas. Quando nós vamos continuar no versículo 19, a repreensão do Samuel perante a Saul diz o seguinte, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei o quê? Os amalequitas. Não foi isso que o Senhor Deus disse. Não disse para capturar Agag, diz que devia fazer o quê? Matar. Aqui encontramos o orgulho. Versículos 23 diz, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É aqui onde o próprio Deus chama a atenção, o próprio Samuel chama a atenção ao rei Saul, não é? É quando ele diz, pequei, disse Saul, pequei, mas
esse arrependimento não era um arrependimento que é genuíno. Encontramos um Saul orgulhoso, tal como aqui a lição nos propõe, aprisionados pelo quê? Pelo orgulho. Ele estava aprisionado pelo quê? Pelo orgulho. Em nenhum momento ele reconheceu que aquilo que ele fez estava errado. Eu gostaria que fôssemos para o capítulo 4 do livro de Daniel. Nós encontramos aqui um exemplo de alguém que esteve aprisionado pelo orgulho. Depois do rei Nabucodonosor ter recebido o sonho da parte de Deus e a sua interpretação, passando-se 1 ano, 12 meses depois, a Bíblia nos diz que ele estava no terraço do seu palácio. No versículo 30, encontramos o seguinte: e o rei disse: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então nós encontramos aqui ele a não aceitar a interpretação do sonho que ele havia recebido, de que o seu reino seria substituído por um outro reino. E ele, quando olhou para aquilo que são as suas conquistas, aquilo trouxe o sentimento do orgulho que ele tinha sobre aquilo que ele havia conquistado. Mas nós vimos que depois do orgulho, o que vem é a queda. Tal como Lúcifer foi orgulhoso e caiu, o rei foi orgulhoso e logo a seguir se cumpriu aquilo que era a vontade de Deus. Ele também caiu, mas ele teve misericórdia. A sua queda não foi uma queda, final, sem esperança. Deus mesmo assim foi atrás dele para poder corrigir o seu erro. E hoje nós também, quando vamos ao livro do Apocalipse, nos fala da Babilônia. E essa Babilônia também se orgulha ao ponto de achar que tem autoridade acima daquilo que são as escrituras que Deus estabeleceu. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de sentimento. É um sentimento que nós somos chamados a abandonar. É um sentimento que nós não devemos cultivar como filhos de Deus. Por isso que o autor acaba sugerindo na lição da segunda-feira que nós devemos conhecer a nós mesmos. Conheça a si mesmo. Quando lemos o livro de Lucas, nos propõe, Lucas capítulo 18, nos propõe a história de 2 homens que estiveram lá na igreja para fazer a oração, onde o outro se orgulhava porque ele dava de tudo que ele tinha, dava os dízimos, fazia jejuns, mas encontramos um outro homem que se humilha diante de Deus e pede que Deus seja misericordioso com ele. O que nós podemos aprender sobre o exemplo destes 2 homens? Quem conhecia a si mesmo nesses 2 homens? E qual é a importância para nós hoje de conhecermos a nós mesmos? Eu acredito que o comportamento ali ilustrado no livro de Lucas, capítulo 18, ele representa aquilo que é os 2 tipos de comportamento que existem na igreja ou em qualquer outro lugar, onde nós temos sempre aqueles que se orgulham, às vezes por causa da posição, ou por causa do talento que possuem, e se acham os melhores e dignos de estarem sempre na linha da frente. Mas existem aqueles que são relativamente mais humildes, que preferem não se encontrar em frente porque não possuem as honrarias que os outros julgam possuir. Agora, este tipo de comportamento sempre existe. Agora, qual é o melhor comportamento? A questão está aí. A lição nos mostra que o melhor comportamento é daquele que se humilha, porque, como diz o texto, aquele que se humilha será exaltado. Então, aquele que se exalta a si mesmo, finalmente será humilhado. Agora, é extremamente importante dar a entender o seguinte, que não é o fato de nós termos uma boa posição, não é o fato de nós termos talentos, habilidades, que isto por si é um problema. O maior problema é quando nós não conseguimos gerir essas coisas de forma positiva para dar honras e glórias a Deus. É quando nós começamos a olhar para isto como se fosse algo nosso. Por exemplo, quando nós voltamos ao Lúcifer, o Lúcifer tinha a posição mais exaltada que todos os seres criados. E isso é uma realidade. Mas quando ele começou a olhar-se como digno de receber honras dos outros anjos, aí começou o problema. Então, o problema começa a partir do momento em que nós atribuímos a nós mesmos os méritos daquilo que nós temos, ou seja, daquilo que Deus nos dá. Então, esse é o maior problema. Agora, qual é a questão de conhecer-se a si mesmo? Porque quem entre os 2 não conhece-se a si mesmo? Nós olharíamos para o homem que é trazido aí como um fariseu. O fariseu não se conhecia a si mesmo, porque não sabia que ele é um pecador. Porque primeiro se julgava superior, porque era alguém que praticava a religiosidade, a forma aparente de piedade, porque jejuava,
porque dava os dízimos. Então ele julgava que aquilo lhe tornava alguém digno. Mas, na verdade, todos nós possuímos uma natureza pecaminosa. Porém, o publicano, veja só que Cristo aí na parábola usa extremos. Ele considera um publicano. O publicano era visto como as pessoas do baixo nível social. Então, a pessoa, não simplesmente pelo fato dele ter o baixo nível social publicano, mas pelo fato dele entender que ele possui uma natureza pecaminosa, se achegou a Deus com humildade. Nem sequer ousou olhar para os céus, mas antes voltou o seu rosto em terra, como uma forma de expressar que ele é um pecador. Então, nós também precisamos nos conhecer a nós mesmos. Nunca julgarmos que as nossas posições, aquilo que nós possuímos como talento ou mérito, são coisas que nos exaltam e nos tornam pessoas não pecadoras. Não, continuamos mesmo assim sendo pecadores diante de Deus. Bom, eu queria abrir com os irmãos o livro de Romanos, capítulos 8, versículos 26, porque é uma expressão que eu quero aqui para desenvolver sobre este publicano, não é? Romanos, capítulos 8, versículos 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós como que? Gemidos inexprimíveis. Quando nós voltamos para este publicano, ele não sabia se expressar. Simplesmente ele só dizia as seguintes palavras: tenha misericórdia de mim, o quê? Senhor. É aqui onde nós encontramos a intercessão do Espírito Santo. O que ele faz, o Espírito Santo? Ele usa aquelas palavras falhas, não é, do pecador e os leva para quem? Para Deus. Então, ele vai colocando aquelas palavras no sentido de gemido exprimível, aquilo que você queria expressar. Então, ele vai embelezando essas palavras para quem? Para Deus. Agora, nós temos que ser como o quê? Como este publicano. Independentemente do status social em que ele se encontrava, ele dobrou seus joelhos e aclamou ao próprio Deus. É claro que nós não podemos ser como fariseu. Eles se achavam santos, não é? Digamos assim, que eles pensavam que estavam com a salvação garantida. Mas encontramos o contrário, porque Deus reprovou a maneira como este fariseu orou. É muito importante e crucial conhecermos a nós mesmos, porque é só assim que nós conhecemos a nossa condição e saberemos qual deve ser o nosso posicionamento diante da nossa condição. Porque quando nós olhamos para Cristo, ele diz que vinha atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqueles que achavam que eram justos, Cristo dizia a eles que a missão dele era vir atrás dos pecadores. No livro Parábolas de Jesus, encontramos que Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Quando reconhecemos nossa real condição de pecadores e nossa profunda necessidade de Cristo, podemos nos aproximar dele com a certeza da promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não permitamos que o orgulho nos impeça de irmos a Cristo. Porque quando nós somos pessoas cheias com o ego inflamado, não conseguimos ver aquilo que são os nossos pecados, aquilo que são os nossos defeitos, mas facilmente apontamos para o pecado dos outros, facilmente conseguimos ver os defeitos dos outros. E aí nós nunca vimos a necessidade de buscarmos a Deus para nós, para mudar a nossa vida. Então precisamos nos conhecer realmente conforme a lição propõe. Na lição da terça-feira encontramos nosso tema Moisés, servo humilde. Eu gostaria de saber dos irmãos que lições de humildade nós podemos extrair de Moisés, conhecendo o historial de Moisés, que foi criado no Egito, teve do bom e do melhor, supostamente que o mundo oferece, ele teve do bom e do melhor lá, mas a um dado momento ele decidiu largar tudo aquilo ali que faz parte deste mundo, para poder abraçar aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para este homem, que lições de humildade podemos extrair dele? Bom, primeiro nós podemos dar um exemplo de Jesus Cristo, que ele teve a humildade máxima, não é? Por essa razão que quando nós vamos olhar para o Moisés é o tipo de Cristo. Aqui podemos encontrar algumas semelhanças entre Cristo e Moisés. Por essa razão que o Moisés hoje é chamado homem humilde, não é? Primeiro, as duas pessoas foram vítimas de quê? De tentativa de assassinato, não é? Quando eram
eram crianças. Tanto Jesus Cristo, assim como o Moisés. Foram enviados ao Egito para preservar o quê? As suas vidas. Moisés foi um príncipe do Egito e Jesus foi o quê? Um príncipe da paz. Ambos são pastores, Moisés do rebanho, do seu sogro Jetro, neste caso, e Jesus, o bom pastor que deu a vida pela humanidade. Moisés libertou Israel da escravidão e Jesus libertou toda a humanidade da escravidão do pecado. Ambos jejuaram 40 dias, não é? Depois do povo hebreu ter pecado em fazer o bezerro de ouro, Moisés ofereceu sua vida pela salvação de seu povo. E Jesus ofertou a sua vida pela salvação de quê? De todos nós. Aqui encontramos que Moisés, assim como Jesus Cristo, eles operaram quê? Milagres. Foram rejeitados pelo seu próprio povo. E aqui eu gostaria de pegar um aspecto sobre a intercessão de Moisés. Não é? Aqui encontramos a humildade de Moisés a dizer as seguintes palavras. Deus, eu percebo que este povo cometeu um pecado muito grande. Não é? Se você não perdoar este povo, risque o meu nome no seu livro da vida. Assim como Jesus Cristo, ele está a interceder por nós aonde? No lugar santíssimo. Então, assim como Moisés também intercedeu pelo povo, aqui encontramos Jesus Cristo também a interceder pelo povo. Aqui encontramos o Moisés a ser o tipo de Cristo no que diz respeito à humildade. É importante olhar que Moisés tinha muitos privilégios quando estava no Egito. Os primeiros 40 anos de Moisés foram marcados de uma boa vida naquilo que é a linguagem que se usa nos dias de hoje. Moisés era circundado pela luxúria, pelos prazeres e também pelo conforto. Nós diríamos que Moisés tinha tudo aquilo que a juventude de hoje luta para alcançar. Mas quando Moisés compreendeu a essência da sua missão, quando ele entendeu que Deus havia lhe chamado para algo maior, então ele se encheu de humildade. Ele não permitiu com que o orgulho tomasse conta de si por conta daquilo que ele tinha. Veja só que quando vamos ao livro Patriarcas e Profetas, diz que ele era um historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador. E não havia ninguém que fosse igual a ele. Então, quando nós olhamos para o Moisés, nós vemos que era alguém que tinha tudo para ter sucesso. Naquilo que é a visão do mundo sobre o que é ter sucesso. Mas Moisés não permitiu com que essas coisas pudessem dominar a sua mente, pudessem dominar a sua consciência, quando ele entendeu que chegou o tempo. Embora ele tenha cometido um erro, quando chegou o momento que ele entendeu que de fato foi chamado de matar ao egípcio para poder defender o seu povo, mas ele havia percebido que as promessas de Deus eram maiores do que aquilo que ele tinha. Então, isto é o que é necessário que nós tenhamos nos dias de hoje. Nós vemos, infelizmente, os jovens, sobretudo os jovens cristãos, a se envolverem com o mundanismo de todas as maneiras, a buscarem os prazeres, a buscarem as melhores posições e deixarem de lado aquilo que é o chamado que Cristo nos dá. Quando Cristo diz que ide empregar o Evangelho, ele conta com a presença de todos aqueles que têm o conhecimento da luz do Evangelho. Então, o que acontece é que muitos de nós temos nos afastado disso, buscando correr para a carreira deste mundo. Então, Moisés torna-se de fato um servo humilde, um exemplo para nós. Primeiro como membros, como homens, né, a nível da igreja, mas também como líder. Porque na sua liderança, Moisés, a Bíblia descreve-o como o homem mais humilde do mundo, da terra. Isso significa o quê? Que ele trabalhava para Deus e levava todas as honrarias, os méritos, entregava a quem? A Deus. Então, no seu trabalho, em tudo que ele fazia, ele olhava para Deus como aquele que fazia por meio dele. O próprio autor da lição deixa-nos entender isso quando faz a seguinte questão. Agora pense em como a vida e a liderança de Moisés teria sido diferente se o orgulho tivesse se infiltrado em cada um dos seguintes momentos decisivos. Nós, quando olhamos para a sarça ardente, uma das condições para que ele pudesse chegar perto era que removesse as sandálias. Então, se fosse um indivíduo orgulhoso, obviamente diria que isso não faz nenhum sentido, não aceitaria. Então, existem questões que interfeririam negativamente se o orgulho estivesse no coração de Moisés. Então, esse também é um ensinamento para a liderança, que para que nós possamos liderar o rebanho de Cristo, nós também precisamos nos revestir de humildade. Não precisamos sentirmos-nos orgulhosos por causa da posição que nós temos de liderança, achar que as pessoas que estamos a dirigir são nossos súbditos, são nossos dependentes. Não, nós fomos colocados apenas para orientar, e não para mandar, e não para descomandar. Então, nós devemos fazer com que aquelas pessoas sigam aquilo que Cristo já nos instruiu. Cristo
é um melhor exemplo de liderança que nós temos. Com apenas 12 homens, ele conseguiu fazer um trabalho que repercute no mundo até os dias de hoje. Tanto que nós temos o próprio cristianismo como a maior religião, não é? De todo o mundo, por causa do trabalho que Cristo fez. Então, nós podemos ou devemos pegar em Cristo o exemplo do que significa uma liderança com humildade. É interessante esse paralelismo entre Moisés e Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, que tinha tudo, o rei do universo, que tinha tudo, mas tudo mesmo lá no céu, ele decidiu abandonar tudo para vir e humilhar-se, tornar-se um homem e viver uma vida humilde. O Moisés também tinha tudo. Ele até abandonou o título real, porque quando lemos Hebreus, nos diz que abriu a mão de ser chamado de filho da filha do faraó. Ou seja, ele viria a ser um príncipe, abriu a mão de todos os benefícios que isso poderia lhe trazer. Mas a lição que eu tiro aqui, além daquilo que os irmãos já avançaram, é quando Deus quer trabalhar com este homem Moisés e tirar todo tipo de orgulho que possivelmente poderia existir, porque nós somos influenciados pelo meio onde nós estamos inseridos. Não podemos descartar a possibilidade da influência egípcia na vida de Moisés ao longo de todo o tempo em que ele viveu lá no Egito. Por isso que Deus leva Moisés para o deserto, porque Moisés tinha muito que desaprender e muito que aprender. Quando nós olhamos para o João Batista, Deus também levou João Batista para o deserto. Agora, por que estou a trazer o ponto de João Batista? Porque muitas das vezes, quando nós falamos de humildade, as pessoas costumam dizer que o fulano de xixi não é humilde, mas se calhar por causa da forma como ele prega a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o João Batista, o que os irmãos têm a dizer? Será que João Batista era humilde? Tendo em conta o estilo de pregação da mensagem de Deus de João Batista. Eu diria que o João Batista era humilde, não é? Em que contexto? Por exemplo, o João Batista é daquele que ele dizia os pecados pelos seus próprios nomes. Agora, quando você começa a dizer os pecados pelos seus próprios nomes, o que as pessoas costumam dizer? Que aquele não é humilde, porque querem que você condescenda com os erros. Então, o João Batista, em nenhum momento ele condescendia com os erros. Ele dizia, chamava o povo para o quê? Para o arrependimento. E não só. E depois, o próprio João Batista, ele diz que vem alguém que está acima de quem? Que está acima de mim. Que eu não sou digno de desatar os seus sapatos. Então, olha só a humildade do próprio João Batista em colocar Jesus Cristo acima dele. É interessante que quando nós vamos à Bíblia, nós vamos ver que João Batista é descrito por ter sido o maior de todos os profetas. Eu acredito que Jesus Cristo não teria elogiado ao indivíduo que se exaltasse, que fosse orgulhoso. Então, se foi elogiado, é porque de fato ele reunia todas as condições essenciais que todo homem, que é um homem de Deus, um servo verdadeiro de Deus, precisa reunir. E é interessante a questão como foi lançada, olhando para o João Batista, que quando pregasse, ele falava mesmo o pecado pelo seu próprio nome, conforme o irmão diz. Essa é uma das características que faz com que verdadeiramente as pessoas digam que João Batista, ou possivelmente digam que João Batista poderá não ter sido humilde. Ou seja, aqueles que fazem o que João Batista faz como se não fossem humildes. Mas quando nós analisamos essa questão, nós vamos perceber o seguinte: não podemos confundir humildade com passividade. Porque o que as pessoas querem é que uma pessoa seja passiva. O que é ser passivo? É olhar para o pecado e deixar-lo acontecer, não falar nada, as coisas acontecerem. Então, quando isso acontece, fica a parecer que nós somos humildes. Por quê? Porque não chamamos atenção. Mas quando o indivíduo chama atenção, é visto como se fosse um rebelde, ou como se estivesse a ter um comportamento diferente daquilo que é a humildade. Mas a questão do conceito do que é humildade, do que é passividade, é o que precisa ser bem percebido. Um indivíduo humilde pode sim pregar com muita rispidez, com muita ousadia sobre o pecado e chamar o pecado pelo nome, porque o pecado desagrada a Deus acima de tudo. Então, humildade não é passividade.
Então, o João Batista não era passivo, porém nós podemos o caracterizar como humilde, embora ele pregasse a mensagem de forma ousada como ele pregava. É interessante que quando o irmão traz o ponto de ter sido Jesus Cristo a elogiar o próprio João Batista como sendo o maior de todos os profetas. O homem que foi considerado o homem mais humilde na terra, que é Moisés, também era profeta. Então, significa que Jesus Cristo levou em consideração o aspecto humildade ao afirmar que o João Batista era o maior profeta. Mas não só João Batista nos traz a questão da humildade no que diz respeito ao vestuário. Era uma repreensão para a liderança naquele tempo, mas não só para o próprio povo. Porque o orgulho, nós conseguimos ver o orgulho também no vestuário nos dias atuais. O orgulho não se limita apenas nos títulos que nós conquistamos como estudantes ou as promoções que nós temos no nosso serviço. Pode ser também através daquilo que nós vestimos. Então, precisamos aprender lições de humildade, olhando como exemplo o João Batista, porque é dito que o povo de Deus, nesses últimos dias, deve sair em espírito e virtude de Elias e João Batista. Então, nós precisamos sim ser como João Batista e pregarmos a palavra de Deus para podermos transmitir aquilo que é a sua vontade, porque o pecado é ofensivo diante de Deus. Então, na lição da quarta-feira, temos esse tema que diz que o pecado mais ofensivo. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 24 até 27. Quanto a isso, queremos convidar a querido irmão que nos acompanha, assim como a querida irmã, para que possa subscrever-se neste canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo. Não faça como aquele que apenas vem, visualiza, assiste e é abençoado com essas lições, mas mesmo assim não consegue ativar o sininho de notificações, não consegue compartilhar este conteúdo, não consegue comentar, não consegue colocar o like, ou seja, quer que a bênção seja apenas para si, mas seja uma pessoa humilde que quer compartilhar a bênção para as outras pessoas. Em Lucas capítulo 22, no versículo 24 até 27, o que é que diz? Diz o seguinte: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Que lições nós podemos extrair dessas falas de Jesus Cristo com os seus discípulos para podermos identificar o pecado mais ofensivo para Deus? É interessante que a lição nos mostra que as pessoas que estiveram nessa discussão sobre quem era o maior entre elas, logo no fim mesmo da carreira de Cristo aqui na Terra, são as pessoas que haviam andado com ele há 3 anos e meio. Pessoas que dormiam onde ele dormia, comiam junto com ele, andavam junto com ele. São as pessoas que deviam mais estar preparadas e, sobretudo, refletir melhor aquilo que fosse o seu caráter. Cristo é humilde, conforme já dissemos aqui. Os seus discípulos aqui, até essa época da sua formação, vamos assim dizer, deviam apresentar o quê? Uma vida de humildade à semelhança de Cristo. Mas o que nós vemos aqui é o contraste. Então, o que isso nos ensina? Que não basta nós andarmos com Cristo. Precisamos conhecer a sua vontade. Precisamos conhecer os seus propósitos. Existe uma coisa que nós, quando estudamos entre linhas, vamos perceber que influenciou os discípulos a poderem ter esse tipo de discussão. Porque eles tinham uma percepção de que o reino de Cristo seria um reino terrestre. Exato, o reino da glória, aqui na terra. Agora, sendo assim, isso fazia com que cada um já pudesse começar a olhar qual é a posição que poderia ocupar assim que Cristo fosse exaltado. Então, isto moveu muito as suas intenções quando estavam aqui a discutir. Agora, o que nós vemos? Aquilo que sempre temos vindo a dizer, que são as coisas deste mundo que nos levam ao orgulho. Que posição eu mereço? Eu sou o melhor de todos esses
11 que estão aqui. Então eu merecia algo maior, porque eu andei mais com Cristo, estive mais perto de Cristo, participei mais com Cristo em momentos mais íntimos dele. Então é isso que eles de fato estavam ali a discutir. Mas Cristo lhes mostra um contraste de que não é bem assim. O maior entre vós deve ser aquele que serve. Veja só que quando Cristo quis mostrar isso de forma prática, lavou os pés dos seus discípulos. Eles entenderam aquilo como a maior humilhação. Por quê? Porque não poderia um líder como Jesus lavar os seus pés. E naquele tempo, diz presa a história, que naquele tempo, quando as pessoas faziam viagens muito longas, havia alguém, mais servo de casa, que lavava os pés das pessoas onde eles chegavam. Lavava os pés porque as pessoas não usavam sapatos, andavam de sandálias. Então, aquela pessoa lavava os pés para remover as poeiras, porque com certeza os pés ficavam sujos. Então, era a pessoa menos importante ou da família ou da casa. Mas Cristo, sendo o mais importante, porque eles isso reconheciam, foi a pessoa que lavou os seus pés. Então, Cristo mostrou um exemplo de serviço. Agora, se nós, hoje em dia, imitássemos esses passos de Cristo, independentemente da posição que nós ocupamos, fôssemos humildes e a nossa maior preocupação fosse servir uns aos outros, eu acredito que nós refletiríamos melhor e mais aquilo que é o caráter de Jesus, que é o nosso mestre. Porque se nós somos cristãos, devemos refletir a quem nós somos chamados pelo seu nome. Mas infelizmente não é isso que se vê. Quanto maior for a posição que a pessoa possui, mais a pessoa quer ser servido. Quando nós olhamos para aquilo que é a realidade dos nossos dias, a liderança, sobretudo, ao invés de colocar-se numa posição de servir ao menor, quer estar a ser servido e sentam sobre as maiores mesas para serem servidos. Exato, muito bem. Bom, foi bem colocada a explicação do irmão Edson, é só muito mais para acrescentar mesmo, porque na verdade os discípulos ficaram profundamente envergonhados com aquela atitude em que Jesus Cristo demonstrou para eles, porque eles esperavam que um servo devia estar ali a fazer o quê? A lavar os pés, mas quando foi o próprio mestre a lavar os pés, aí eles ficaram envergonhados. Agora, e também quero falar aqui do Judas, conforme diz o livro Dieta das Nações, capítulo 71, página 457.3, diz o seguinte: quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente, com o impulso de confessar e ali mesmo o seu pecado. Mas não se queria humilhar, endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos, no momento postos de lado, dominaram-no novamente. Aqui encontramos o exemplo do quê? Do Judas como um grande orgulhoso. Eu quero acreditar que o Judas ali seria salvo se ele tivesse confessado o seu pecado. O que aconteceu com ele? Ele simplesmente continuou com o coração endurecido. Depois já sabemos o que terá acontecido a posterior com Judas Iscariote. Aqui encontramos o pecado mais ofensivo, que é este que o Judas cometeu, que nós dizemos que é orgulho. Por isso que aqui na própria lição traz a citação de Ellen White, de Parábola de Jesus, página 85, que diz: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Então, o orgulho, queridos irmãos, é uma coisa muito perigosa. Então, nós precisamos orar, pedir a Deus para que tire o orgulho de nós e nos dê um espírito humilde, um espírito manso, um espírito que consegue ouvir a voz dele para que possamos ser obedientes, porque o orgulho pode nos levar à perdição. E aí diz que o orgulho pode ser a principal barreira que nos impede de viver hoje um relacionamento profundo com Deus. Então, é o orgulho, porque o orgulho não produz em nós arrependimento. E se não há arrependimento, não vamos confessar os nossos pecados. E são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, para que haja arrependimento, para que possamos confessar os nossos pecados, é necessário primeiro abandonarmos o espírito do orgulho, para que possamos ser humildes e permitir que Deus nos transforme. Porque uma coisa importante que o irmão Edson dizia aqui, que não bastava apenas andar com Cristo. Porque quando nós olhamos para esse comportamento, eu chego a essa conclusão mesmo, que nós podemos andar com Cristo,
Mas se nós não contemplamos a Cristo, não somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Não precisamos contemplá-lo, contemplar a Cristo. Por isso que a lição da quinta-feira diz: contemple-o. Quando nós lemos aqui no capítulo 22, no versículo 27 do livro de Lucas, o que é que diz? Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Quando nós olhamos para este versículo e para o título que nos apresenta aí, contemple-o, o que é que nós temos a dizer sobre este título e assim como este versículo? Porque fala de alguém. O que é que nós temos a dizer? Bom, quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, já nos diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como que? Ou por herança. De que forma nós podemos contemplar? Não é? É quando nós formos o quê? Humildes. Não é? Aqui temos um exemplo dos discípulos, porque eles acabaram enxergando o que Jesus Cristo precisava deles, não é? Que eles fossem mais humildes e pudessem o contemplar. E mesmo quando Jesus Cristo foi assunto para os céus, aqui encontramos que os discípulos, é claro, ficaram atemorizados. Razão que eles tiveram que estar fechados para tentar debater, na verdade, o que teria acontecido com o nosso mestre. Mas depois encontramos Jesus Cristo, ele ressuscita, não é? E depois foi ter com eles. E nós encontramos discípulos diferentes. Por causa dessa humildade, Jesus Cristo transmitiu essa humildade para os discípulos. A maneira deles de falar, a maneira deles de ser. Por razão que mesmo quando as pessoas viam o João, assim que é o apóstolo neste caso, mesmo quando as pessoas viam o João, o apóstolo, eles olhavam, até se admiravam. Será que este não é o quê? Não é o Cristo? Por quê? Porque a humildade, não é, de Cristo gerou o quê? A humildade do próprio João. E não só, quando nós temos um encontro com Jesus, há uma transformação na nossa vida. Assim como aconteceu com Moisés. Quando ele teve um encontro com Deus, o que terá acontecido com Moisés? O seu rosto brilhou, não é? Quando os discípulos também tiveram um encontro com Jesus Cristo, eles não foram as mesmas pessoas. Por essa razão, que quando nós vamos ter um encontro com Cristo, vamos contemplá-lo, automaticamente nós seremos humildes. Bom, quando nós falamos de contemplar, isso faz com que nós possamos fazer exercício de um dos nossos órgãos do sentido, que são os olhos, né? Então, nós temos apenas dois lados que nós podemos contemplar: o mundo ou o céu, nesse caso, Cristo. Então, o mundo também apresenta-nos coisas aparentemente agradáveis, coisas artificiosas, das quais podem tomar a nossa atenção. Agora, a questão que se faz, onde é que nós contemplamos? Onde é que os nossos olhos demoram-se mais tempo? Quando nós olhamos para aquilo que o mundo nos apresenta, nós vamos ver que o mundo nos apresenta um espírito de competitividade, por exemplo, através mesmo do próprio desporto, para muitos que gostam de entretenimento, vão ver que sempre ali tem que haver o melhor. A melhor equipe, o melhor jogador, e no meio de todo esse processo, a pessoa recebe um elogio como melhor, em forma de premiação. Recebe um prêmio como o melhor. Então, aquilo que o mundo nos ensina é muito contrário daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque enquanto a palavra de Deus nos ensina que temos que perder de vista o eu, e olharmos para Cristo e permitir com que Ele possa fazer a sua vontade em nós, criar a sua imagem em nós, o mundo ensina que tu és o maior. Por exemplo, uma das coisas que nós podemos encontrar é a questão mesmo da questão motivacional. A questão motivacional faz com que você se sinta um maior. Existe um eu poderoso dentro de você. Você é capaz. Então, tudo é no sentido de exaltar o eu. Então, essas questões todas voltam-se para si e a pessoa acaba olhando para si e perde de vista Cristo. Infelizmente, esse espírito tem entrado também dentro da igreja. Então, muitos jovens acompanham, às vezes, essa questão de mensagens motivacionais para que eles possam ver o poderoso que está dentro de si. Então, isto é extremamente perigoso porque a lição nos ensina que quem nós devemos contemplar é Cristo. O contemplar é a expressão ou o termo ali, o, representa ou refere-se a Cristo. Cristo somente que nós devemos o contemplar. Eu queria dar um exemplo do Eliseu. O Eliseu foi um profeta de Deus. E nós bem sabemos que ele andou no caminho de Deus até a sua morte. Algo muito especial aconteceu com Eliseu quando estava para curar a enfermidade de Naamã. Naamã
primeiro relutante, não quis vir por conta de aquilo que havia sido dito para fazer. Mas depois entendeu que devia de fato vir ao encontro do Eliseu para receber a tal bênção da cura da sua enfermidade. Quando ele chega diante de Eliseu, Naamã, foi dado aquelas dicas que ele devia usar. Depois dele ter sido curado, de fato, o que ele fez? Como uma forma de agradecimento, foi buscar o quê? Os tesouros que ele tinha na sua terra e veio para presentear a Eliseu. Agora, Eliseu, entendendo que o que ele havia feito não vinha de si, mas vinha de alguém que fosse maior, ele não aceitou. Então significa o quê? Que Eliseu contemplou a quem deu-lhe as palavras que ele dirigiu para quem? Para Naamã. Então é isso que nós precisamos fazer para que sejamos cheios de humildade. Olhar que tudo que nós fazemos, os ganhos que nós obtemos, as almas que às vezes conquistamos através do trabalho que nós fazemos, todas pertencem a Cristo. E é Cristo que nos dá a habilidade de pregar, a habilidade de chamar. Se nós conseguirmos fazer isso, então Cristo será contemplado. Não somente nós o contemplamos, mas ele será contemplado em nós, através dos outros. Essa atitude de Eliseu é um grande exemplo que nós podemos tirar sobre aquilo que de fato deve ser o nosso comportamento como cristãos. Amém. Realmente são lições muito importantes, lições maravilhosas, que possamos colocar em prática esses ensinamentos que estamos a extrair desta lição, deste trimessário em particular, porque somente contemplando a Cristo é que nós vamos refletir a sua imagem e semelhança na nossa vida. E a maior lição de tudo isso aí é que nós vamos ser servo dos servos, porque Cristo foi servo dos servos. A maior lição é aprendermos a servir um ao outro, porque Cristo abdicou-se de tudo para vir nos servir. E Ele quer que nós hoje possamos ser missionários que servem para a sua causa. Então, que esta lição possa ser uma bênção na vida dos irmãos que estão nos acompanhar neste momento. Então, chegamos ao fim e queremos, neste momento, abrir espaço para últimas considerações. Bom, em jeito de últimas considerações, depois de tantos exemplos que nós aqui vimos, temos também o exemplo do apóstolo Paulo, que é um exemplo também de humildade, que ele se chamou como um dos piores pecadores. Não é? E também temos o exemplo da Maria, que aceitou o plano de Deus com submissão. Então, significa que para que nós sejamos humildes, temos que ser sempre submissos. Quando nós vamos para o livro Vida de Jesus, página 26, aqui diz o seguinte, fala sobre a bondade de Jesus Cristo. Diz que Jesus mostrava um amorável interesse por todos, tentava ajudar a qualquer pessoa que encontrava. Muitas foram as provocações e tentações de Jesus. Satanás vivia em seu encalço, procurando vencê-lo. Se Jesus praticasse um único ato errado, ou se dissesse uma palavra impaciente, não poderia ter sido o quê? O nosso Salvador. E então o mundo inteiro se perderia. Satanás sabia disso. E era por esse motivo que insistentemente tentava levar Jesus ao quê? A pecar. Por isso que nós encontramos aqui Jesus Cristo como um exemplo superior do que da humildade. E Jesus Cristo possa ser o nosso modelo, para que nós possamos olhar para Ele e que nós possamos almejar sempre o caráter dele. Dizer o seguinte, que na verdade todos nós somos passíveis de ter o orgulho, de ter este sentimento de orgulho, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas a lição, conforme dizia no princípio, tem como objetivo permitir-nos fazer essa transição do orgulho para a humildade. Então, o que nós precisamos fazer é aceitar nos tornarmos humildes e deixarmos de ser orgulhosos, porque o orgulho desagrada a Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto de Salmos, capítulo 119, nos versos 33. Diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até ao fim. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Essa é que deve ser a nossa oração perante Deus todos os dias. Que possamos, dia após dia, perder de vista o eu, porque é no eu onde o orgulho se encontra. E que possamos permitir-nos revestir de Cristo, porque Cristo é humilde, então nos tornará humildes como Ele. Amém.
que possamos desenvolver a humildade nas nossas vidas e abandonarmos o orgulho. É desta forma que nos despedimos, na esperança de voltarmos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que Deus possa vos abençoar. Até a próxima. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.